1、2、3，大家好，我们今天来练习念 banana 的日期了。我们从82页开始。Vamos lá? Hoje eu atendi o telefonema. Era a senhora Gilma, da Associação de Pais e Mestres, querendo falar com a mamãe. Tentei passar o telefone, mas a mamãe me cochichou. Tentei passar o telefone, mas a mamãe me cochichou, para dizer à senhora Gilma que ela não estava. Não consegui perceber que a mamãe estava me aplicando uma pegadinha para eu mentir ou o que mais desejava. De jeito nenhum eu ia quebrar a minha onda de honestidade por uma coisa besta como essa. Então fiz a mamãe ir à calçada antes de dizer alguma coisa para a senhora Gilma. Certo? E pelo olhar que a mamãe me deu quando voltou para dentro, tenho a sensação de que ela não vai mais cobrar minha promessa de honestidade. Segunda-feira. Hoje era dia da carreira na escola. Eles têm esse dia todo ano para fazer com que a gente comece a pensar no futuro. Eles trouxeram um monte de adultos que tinham cada qual um emprego diferente. Acho que a ideia é que nós aprendemos sobre uma profissão que nos interesse, assim vamos saber o que queremos ser quando crescer. Mas o que realmente acontece é que você só descobre quando os empregos estão fora da questão. Certo? Depois da apresentação, tínhamos que aprender um questionário. A primeira pergunta era: onde você acha que vai estar aqui a 15 anos? Certo? Sei exatamente onde vou estar em 15 anos. Na minha piscina, na minha mansão, contando meu dinheiro. Mas não tinha nenhuma resposta como essa opção. Os questionários deveriam prever que tipo de emprego você vai ter quando crescer, certo? Quando terminei, procurei meu emprego na tabela e saiu balconista. Bom, deve ter alguma coisa errada no jeito como eles preparam esses questionários, porque eu não conheço nenhum balconista que seja bilionário. Alguns garotos também ficaram insatisfeitos com os empregos deles, mas o professor disse que não devíamos levar essas coisas muito a sério. Bom, tente dizer isso para o Edward Melly. No ano passado ele tirou faxineiro na tabela de empregos, e os professores têm tratado o Edward diferente desde então. O Rowley tirou enfermeiro na tabela de empregos e pareceu bem contente. Algumas garotas também tiraram enfermeira e ficaram o papo com ele depois da aula. Sábado. No ano que vem, preciso me lembrar de sentar do lado do Rowley para copiar as respostas dele e entrar nessa também. O Rodrigo e eu estávamos sem fazer nada hoje. Então a mamãe nos mandou para a casa da vovó para juntar as folhas secas dela. A mamãe disse que pagaria $100 da grana da mamãe para cada saco que enchêssemos. E mais, o vovô falou que nos daria chocolate quente quando tivéssemos terminado. Eu realmente não estava a fim de trabalhar num sábado, mas precisava do dinheiro. Além disso, a vovó faz um chocolate quente incrível. Então pegamos uns rastelos e sacos plásticos na garagem e fomos para a casa da vovó. Fiquei com a metade do jardim e o Rodrigo ficou com a outra, mas 10 minutos depois o Rodrigo veio até mim e disse que eu estava fazendo tudo errado. Ele falou que eu estava pondo folhas demais, certo? Em cada saco e que os amarrassem mais perto do fundo. Poderia acabar o serviço bem mais rápido. Viu só? Esse é o tipo de conselho que um irmão mais velho deve dar. Depois que o Rodrigo me mostrou o truque, enchemos um saco depois do outro. Na verdade, acabamos com eles em meia hora. A vovó
não pareceu muito contente em fazer o chocolate quente quando entramos, mas como dizem por aí, trato é trato. Segunda-feira, desde o dia da carreira, o Rowley tem passado o almoço com umas meninas que se sentam na mesa do canto do refeitório. Acho que o grupo deles é como as futuras enfermeiras, é América ou coisa do tipo. Não me pergunte sobre o que eles conversam. A eles só ficam cochichando e dando risadinhas, como se fossem alunos do primeiro ano. Só posso dizer que é melhor que não estejam falando de mim. Lembre que eu falei que o Rodrigo é o único que sabe daquela coisa muito constrangedora que aconteceu comigo no verão? Bem, o Rowley sabe a segunda coisa mais constrangedora que já aconteceu comigo, e eu não preciso deles desenterrando essa. Lá no quinto ano, tinha um projeto na aula de espanhol. Devíamos fazer um número de comédia na frente da classe. E o Rowley era o meu parceiro. Vamos ver. Tínhamos de apresentar a coisa toda em espanhol. O Rowley me perguntava o que eu faria por um doce. E eu dizia plantaria bananeira. Mas quando eu tentei ficar de cabeça para baixo, me desequilibrei e meu traseiro atravessou a parede bem. A escola nunca se preocupou em consertar o buraco, então a marca da minha bunda ficou em exposição na sala da senhora Gonzalez pelo resto do tempo que estudei ali. E se o Rowley estiver espalhando essa história, parece acreditar que eu vou contar para todo mundo quem comeu o queijo. Quarta-feira. Hoje me dei conta de que se eu quiser saber o que o Rowley e aquelas garotas falam no almoço, tudo que tenho a fazer é ler o diário dele. Aposto que está escrevendo todo tipo de fofoca, quente naquela coisa. O problema é que o diário do Rowley está trancado. Então, mesmo que eu consiga pegá-lo, não teria como abrir. Mas aí pensei numa coisa. Tudo o que tinha de fazer era comprar exatamente o mesmo diário que ele tem. E então eu teria uma chave. Assim fui à livraria hoje à noite e peguei o último exemplar da prateleira. Só espero que ter comprado essa coisa tenha valido a pena, porque tive que desembolsar a metade da minha grana da mamãe para isso. E não acho que o papai gostou muito da ideia de eu comprar um diário Doces Segredos também. Quinta-feira. Hoje, depois da educação física, vi que o Rowley tinha deixado seu diário acidentalmente no banco. Então, quando a barra estava limpa, usei minha nova chave e, como era de esperar, funcionou abrir o diário e comecei a ler. Querido diário, hoje eu brinquei de novo com meus bonecos de Era o Mega Rex X Triceraclope. E o Mega Rex mordeu o rabo do Triceraclope. Ai, diacho. Sábado. Folhei o resto do diário para ver se tinha o meu nome escrito em algum lugar, mas era só página e mais páginas de lixo. Depois de ver o que se passa na cabeça do Rowley, comecei a me perguntar por que ainda sou amigo dele. As coisas estiveram ótimas em casa esta semana. O Rodrigo pegou uma gripe e não tem energia para me incomodar. E o Manny está em casa da vovó. Então tenho ficado com a TV só para mim. Aí o Triceraclope se virou e disse: "Ha! O que você acha disso?" E ele atirou bem no bumbum do Mecha Rex. Ontem a mamãe e o papai fizeram um anúncio surpresa. Eles disseram que iria passar a noite fora, em que o Rodrigo e eu seríamos responsáveis pela casa. Essa foi uma grande notícia, já que a mamãe e o papai nunca nos deixaram sozinhos antes. Acho que eles sempre tiveram medo de que, se fosse embora, o Rodrigo daria uma festa de arromba e quebraria a casa toda. Mas,
Com ele nocauteado pela gripe, os dois devem ter visto uma grande oportunidade. Então, depois de a mamãe nos dar um discurso sobre responsabilidade, confiança e tudo mais, eles saíram. No segundo, em que a mamãe e o papai atravessaram a porta, o Rodrigo pulou do sofá e pegou o telefone. Aí ele ligou para todos os amigos que conhecia e contou que ia ter uma festa. Pensei em ligar para a mamãe e o papai e contar o que o Rodrigo estava aprontando, mas eu nunca estive numa festa de colégios antes. Então fiquei curioso. Decidi ficar calado e absorver tudo. O Rodrigo me disse para pegar algumas mesas dobráveis no porão e trazer uns sacos de gelo de freezer lá embaixo. Os amigos do Rodrigo começaram a aparecer lá pelas 7 horas e antes que pudessem perceber havia carros estacionados na rua inteira. A primeira pessoa a entrar pela porta foi o amigo do Rodrigo, Ward. Um bando de pessoas começaram a aparecer depois disso, e o Rodrigo me falou que iríamos precisar de mais mesas, então desci a escada para pegá-la. Mas assim que coloquei o pé no porão, ouvi a porta trancar atrás de mim. Clique. Bati na porta, mas o Rodrigo aumentou o volume da música para cobrir o meu barulho. Assim fiquei preso lá embaixo. Cara, eu devia saber que o Rodrigo faria alguma coisa do tipo. Acho que foi idiota da minha parte pensar que o Rodrigo me deixaria participar da ação. Pelo som, parece que foi uma festa e tanto. Acho que as garotas apareceram a certa altura, mas não deu para ter muita certeza porque era difícil acompanhar o que estava acontecendo. Só olhando a parte de baixo dos sapatos das pessoas, a festa ainda estava a toda às 2 horas da manhã. Mas foi aí que desisti. Passei a noite numa camas sobressalentes do porão, mesmo elas estando sem cobertas, e quase congelei até a morte, mas não tinha chance nenhuma de eu usar o cobertor da cama do Rodrigo. Alguém deve ter desentrancado a porta do porão durante a noite, porque quando acordei hoje de manhã, ele estava aberta, e quando subi na escada parecia um furacão tinha passado pela sala. O último dos amigos do Rodrigo só foi embora às 3 horas da tarde. É assim que todo mundo se mandou. O Rodrigo me disse que tinha de ajudá-lo a limpar a casa. Falei para o Rodrigo que ele estava louco se achava que eu iria ajudar, mas aí ele disse que se fosse pego por causa da festa, ele me levaria junto. Ele falou que se eu não ajudasse a limpar a bagunça, contaria a todos os meus amigos sobre a coisa que aconteceu comigo no verão. Não acredito que o Rodrigo jogou sujo desse jeito, mas dava para perceber que ele estava falando sério, então comecei a trabalhar. A mamãe e o papai iriam voltar às 7 horas e ainda tínhamos um monte de trabalho pela frente. Não foi fácil apagar todos os vestígios da festa, porque os amigos do Rodrigo tinham deixado lixo em um monte de lugares malucos. A certa altura, quando fui comer uma tigela de cereais, metade de um pedaço de pizza caiu na caixa. Oi, Rodrigo. Lá pelas 6h45 nós tínhamos agitado bem as coisas. Subi a escada para tomar um banho e foi aí que vi a mensagem escrita na parte dentro da porta do banheiro. Tentei apagar aquilo com água, sabão, mas quem quer que tenha escrito aquele negócio deve ter usado um marcador permanente. A mamãe e o papai iam chegar em casa a qualquer momento. Achei que estivéssemos perdidos, mas aí o Rodrigo teve uma ideia de gênio. Ele disse que podíamos tirar a porta e trocá-la por uma porta-armário do porão. Então pegamos as chaves de fenda e as mãos à obra. Nós conseguimos finalmente tirar a porta das dobradas e carregá-la para baixo. Aí pegamos a porta do armário do quarto do Rodrigo no portão e levamos-o para cima. Conseguimos acabar em cima da hora. O carro da mamãe e do papai estacionou bem quando estávamos apertando o último parafuso. Dava para perceber que eles estavam bem aliviados em ver que a casa não tinha pegado fogo. Não acha que estamos totalmente a salvo? Porque pelo jeito que o papai estava fuçando pela casa esta noite, tenho certeza de que não vai demorar até ele descobrir sobre a festa. Bem, o Rodrigo poderia ter tido sorte dessa vez, mas tudo o que posso dizer é que ele deveria estar feliz.
que o Manny não estava aqui para ver a festa. O Manny é um grandíssimo dedo duro. Na verdade, ele tem me dedurado desde que aprendeu a falar. Até já me entregou por coisa que fiz antes que ele falasse. Quando eu era pequeno, quebrei a porta do vidro da sala. A mamãe e o papai não tinham prova nenhuma que me responsabilizasse e não podiam me culpar. Por isso fiquei tranquilo. Mas o Manny estava lá quando aconteceu e 2 anos depois ele me dedurou. Então, depois que o Manny começou a falar, tive de me preocupar com todas as coisas ruins que ele me viu fazer quando era bebê. Segunda-feira. Eu mesmo era um grande dedo duro, antes de aprender minha lição. Uma vez entreguei o Rodrigo, por ter dito um palavrão. A mamãe me perguntou qual palavra ele tinha dito e eu soletrei para ela. Era uma palavra bem grande também. Bom, acabei com um sabonete na boca por saber soletrar um palavrão. E o Rodrigo escapou ileso. Quando tenho que entregar um trabalho de inglês, preciso escrever uma alegoria. Isso é basicamente uma história que diz uma coisa, mas quer dizer outra. Estava difícil me inspirar, mas aí vi o Rodrigo lá fora, fuçando na sua van e tive uma ideia. Rory faz a besteira, por Rick Heffley. Era uma vez um macaco chamado Rory. Ele morava com uma família que eu amava muito, apesar de estar sempre fazendo besteira. Um dia Rory tocou a campainha sem querer, e todo mundo pensou que ele tinha feito de propósito, então deram-lhe algumas bananas como recompensa. Rory andava por aí pensando que era algum tipo de macaco gênio ou coisa que a valha. Em um dia ouviu o dono dizer. Então a mente primitiva do Rory se apresentou em formular um plano. E foi isso que ele acabou bolando. Rory trabalhou o dia e a noite inteiros e para encurtar a história, o resultado foi um carro consertado. Meu carro quebrou, Rory. Conserta carro, Rory. Depois que tudo acabou, Rory aprendeu uma lição valiosa. Rory é um macaco. E macaco não conserta carros. Fim. Depois de terminar o meu trabalho, mostrei ao Rodrigo. Achei que ele não entenderia e, de fato, eu estava certo. Macaco não sabem ler, idiota. Como disse antes, o Rodrigo sabe que me tem na palma da mão. Com aquela coisa secreta, então tenho que dizer, onda do jeito que dá. Quarta-feira. Hoje foi o primeiro dia de pré-escola do Manny e aparentemente as coisas não correram tão bem. Todos os outros meninos da escola do Manny começaram em setembro, mas ele não sabia ir ao banheiro sozinho até a semana passada. E é por isso que teve de esperar até agora para sair da creche. A pré-escola do Manny estava tendo sua festa de Dias das Bruxas. Hoje, então, aquela não foi a melhor ocasião para apresentá-lo aos seus colegas. A professora do Manny tiveram que ligar para a mamãe no trabalho para ir buscá-lo. Lembro do meu primeiro dia na pré-escola. Eu não conseguia ninguém e fiquei um tanto adormentado de ficar junto com um monte de garotos novos. Mas um menino chamado Kim chegou e começou a falar comigo. Você gosta de sorvete? Gosto, então por que não se casa com ele? Não entendi que era uma piada, fiquei meio bolado. Você vai crescer e se casar com um sorvete? Ha! Falei para a mamãe que não queria voltar para a pré-escola e contei sobre o Queen. E o que ele tinha dito. Mas a mamãe me disse que o Queen estava só sendo besta e que eu não tinha de escutá-lo. Depois que ele me explicou a piada, acabei achando bem engraçado. Não vi a hora de voltar à escola no dia seguinte e experimentá-la com alguém. Mas
ela não teve exatamente o mesmo efeito. Setembro, segunda-feira, certo? Já faz uma semana desde a festa do Rodrigo. Eu parei de me preocupar com a possibilidade de a mamãe e o papai nos pegar por causa dela. Mas lembra daquela porta do banheiro que trocamos? Bem, aí tinha me esquecido dela até esta noite. O Rodrigo estava no meu quarto, me enchendo quando o papai entrou no banheiro. Uns 2 segundos depois, ele me falou uma coisa que fez o Rodrigo gelar. Pensei que tivesse tudo acabado. Se o papai soubesse da porta, era só uma questão de tempo para que ele descobrisse sobre a festa. Ei, esta porta não trancava. Certo? Vamos lá. Terça-feira. Mas o papai não ligou os pontos. Sabe, acho que não seria tão mal. Se a mamãe e o papai descobrissem sobre a festa, o Rodrigo ficaria de castigo, o que seria animal. Então, se eu descobrisse um jeito de entregar tudo sem o Rodrigo ficar sabendo, vou mandar ver. Hoje, recebi a primeira carta do meu amigo, correspondente francês. Mamadou, decidi rever minha atitude e me aplicar com força total nessa história. Então hoje, quando eu escrevi para o Mamadou, tentei ajudá-lo ao máximo. Acho que estou ficando gaga, haha. Acho uma besteira a Madame Le Freire proibir o e-mail com nossos correspondentes. O Albert Murphy já se correspondeu algumas vezes com o seu amigo, e isso está custando uma fortuna em selos. Caro Gregório, é um privilégio conhecê-lo, Mamadou. Caro Mamadou, tenho certeza que conhecê-lo é com 2 S's. Sem dúvida, acho que você precisa melhorar sua ortografia. Sinceramente, Greg, quantos anos você tem? Caro Albert, 12. Caro Jack, custa 14. 14 dólares. Sexta-feira, esta noite, os pais do Rolly saíram para jantar. É por isso chamaram um babá. Não sei por que o Rolly não pode cuidar de si mesmo por umas poucas horas, mas acredite, não estou reclamando. A babá dele era Heather Hill. Ela é a garota mais bonita do ensino médio da escola de Crossland. Então, sempre que o Jefferson sai, faço questão de estar na casa do Rolly a tempo para a hora da história. Dá para ir mais para o lado? Desculpe, não tem espaço suficiente. Esta noite cheguei no Rolly, lá pelas 8 horas, até pus um pouco de perfume do Rodrigo para o Reiter ficar com uma boa impressão. Bati na porta e esperei a Reiter abrir, mas fui pego meio de surpresa quando o vizinho do Rolly, Leland, atendeu no lugar dela. Não acredito que os pais do Rolly trocaram o Reiter pelo Leland. Eles deveriam, pelo menos, ter checado amigos antes de fazer uma coisa estúpida dessas. Assim que percebi que o Reiter não estava lá, me virei para voltar para casa, mas o Rolly me perguntou se eu não queria ficar para jogar magia dos monstros com ele na Lila. Olá! Gritou. A única razão de eu ter dito sim foi porque achei que era algum tipo de game, mas aí descobri que se joga isso com lápis, papel e uns dados especiais, e que você deve usar a imaginação, ou sei lá o que. No fim das contas, acabou sendo bem divertido, principalmente porque a magia e monstros dá para fazer todas as coisas que você nunca poderia fazer na vida real. Queimei as sobrancelhas do Rolly com um maçarico. Haha, sobrancelhas. Tá bom? Quando cheguei em casa, contei para a mamãe tudo sobre a magia e monstros, e como Leland era um mestre de jogo animal. Rodrigo me ouviu falando do Leland e disse que ele era mais nerd do ensino médio. Vamos lá. Mas isso veio de um cara que passa suas noites de sábado colocando vômitos falsos sobre o carro do estacionamento do shopping. Então acho que não vou levar muito a sério a opinião do Rodrigo. Tenho ido à casa de Leland toda a tarde, depois da aula, para jogar magia de monstros. Hoje estava indo para lá de novo, quando a mamãe me parou
na porta. Que diabos! Quarta-feira. Ela estava muito desconfiada com toda essa história de magia de monstros. E pelas perguntas que me tem feito, parece que ela acha que o Leland está nos ensinando bruxaria ou coisa do tipo. Por isso, hoje, a mamãe disse que queria ir comigo para nos ver jogar. Eu implorei para ela não ir, porque para começar sei que não provaria toda a violência que tem no jogo. Além disso, eu sabia que a presença dela iria arruinar completamente a experiência de todo mundo. Tchaió, tchaió. Quando eu implorei para a mamãe não ir junto, isso só aumentou a desconfiança dela. Então agora não tinha jeito de fazê-la mudar de ideia. O Rolly e o Leland não estavam nem aí com o fato de a verdade ter ido comigo, mas eu não conseguia me divertir, porque me sentia um completo idiota jogando na frente dela. Ah, meu mago, Tarlock, invoca a magia do Tarlurne. Achei que a mamãe ia acabar se entediando e voltando para casa, mas ela ficou. E bem quando pensei que finalmente iria embora, a mamãe disse que ela queria jogar também. Aí o Leland começou a criar um personagem para a mamãe, apesar da minha tentativa de sinalizar a ele que aquilo era um grande erro. Quando o Leland criou um personagem para ela, a mamãe falou que queria ser minha mãe no jogo. Pensei rápido e disse que todos os personagens da magia e monstros eram órfãos, então ela não podia ser a minha mãe. E a mamãe acreditou em mim, mas perguntou ao Leland se o nome do seu personagem podia ser mamãe. Ele disse sim. Tenho que dar crédito a ela por ter encontrado essa saída, mas isso aniquilou todo o resto do jogo para mim. Dou uma coxa de peru para a mamãe. Obrigado, amorzinho. Mesmo a mamãe não sendo tecnicamente minha mãe, no jogo ela certamente agiu como se fosse. Teve um momento em que o nosso personagem estava numa taverna esperando o espião chegar. E o meu anão de Grimmons pediu uma caneta de hidromel. Essa bebida é meio que nem cerveja da magia e monstros. Acho que a mamãe não aprovou isso. A pior parte do jogo foi quando tivemos de entrar numa batalha. Sabe, o objetivo da magia é mostrar e matar o máximo de monstros possíveis para acumular pontos de passar fase. A mamãe acidentalmente esbarra no braço do Crimo e derruba a bebida dele. Mas acho que a mamãe não pegou o espírito da coisa. Depois de mais ou menos uma hora nesse ritmo, decidi ir embora. Juntei minhas coisas e fui para casa com a mamãe. Vocês encontraram um bando de orcs e eles estão famintos. Nós damos a eles toda a nossa comida. No caminho, a mamãe não parou de falar da magia dos monstros. Comentava sobre como isso podia ajudar minhas habilidades matemáticas e isso assim. Tudo que posso dizer é, espero ela não esteja planejando virar uma jogadora assídua. Porque na primeira chance que eu tiver, a mamãe vai sair entregue com um bando de orcs. Hoje, depois da aula, a mamãe me levou a uma livraria e comprou praticamente todos os livros da magia de monstros que tinham na prateleira. Ela deve ter deixado uns $200 e nem me fez gastar uma única grana da mamãe. Percebi que talvez tivesse julgado a mamãe rápido demais e que talvez não fosse tão ruim assim tê-la no nosso grupo, afinal. Quinta-feira. Eu estava pronto para levar meus livros novos para a casa do Leland, mas foi aí que descobri que tinha um porém. A mamãe tinha, na verdade, comprado todos esses livros para que o Rodrigo e eu jogássemos magia e monstros juntos. Ela disse que era um bom jeito de nós dois resolvermos nossas diferenças. A mamãe falou que queria que o Rodrigo fosse o mestre do jogo, como o Leland. Aí ela jogou a pilha de livros na cama dele e o mandou começar a estudar. Já tinha sido ruim o bastante ter que jogar na frente da mamãe na casa da Lila, mas
Eu sabia que jogar com o Rodrigo seria mais uma vez o pior. A mamãe estava falando sério sobre o Rodrigo e eu jogarmos juntos. Então sabia que ia ter de encarar essa. Gastei mais ou menos 1 hora no meu quarto inventando personagens com nomes dos quais o Rodrigo não poderia consoar, com Joy e Bob. Assim que terminei, encontrei o Rodrigo na cozinha começando o nosso jogo. Acho que devo agradecer por tudo ter acabado tão rápido e só espero que a mamãe tenha guardado as notas fiscais do livro. Certo? 来，下一个。Sexta-feira. Os professores têm realmente ficado em cima dos garotos este ano, para não colarem uns dos outros. Lembra que eu disse estar feliz de ser posto ao lado do Alex Arruda na aula de matemática? Bem, isso não ajudou em nada. A senhora Lee é minha professora de matemática. E acho que ela também deu a aula para o Rodrigo, porque essa mulher que me vigia que nem uma águia, às vezes penso que seria muito bacana se eu tivesse um olho de vidro ou algo assim. Em primeiro lugar, poderia usá-lo para brigar todo tipo de peça nos meus amigos. Mas o verdadeiro motivo de eu ter olho assim seria para tirar notas melhores. Pensa rápido. Tá, mas que é isso? No primeiro dia de aula, eu apontaria meu olho de vidro para baixo, assim, olho de vidro, olho de verdade. Eu diria o seguinte para o professor: olha só, queria dizer que eu tenho um olho de vidro, então não pense que estou olhando a prova dos outros. Certinho, obrigado por me avisar. Aí, durante uma prova, eu apontaria meu olho de vidro para mim própria folha de papel e olharia a prova de algum CDF com meu olho verdadeiro. Eu poderia colar tudo e o professor seria muito burro para notar. Pobre garoto do olho de vidro. Infelizmente eu não tenho olho de vidro. Então, se a mamãe me perguntar por que fui mal na prova de matemática hoje, essa é minha desculpa. Domingo. O Rodrigo tem pedido dinheiro à mamãe e ao papai ultimamente. Acho que o programa da grana da mamãe não tem funcionado muito bem. Ela tentou dar mais trabalhos para o Rodrigo, ganhar mais dinheiro, mas isso não está indo muito bem. É assim que você faz, você tem de usar um pano limpo, filho. Mas hoje à noite a mamãe descobriu um jeito de fazer o Rodrigo ganhar algum. Minha escola mandou uma carta dizendo que a aula de música foi cancelada por cortes do orçamento, ok? Então, os pais deviam pôr os filhos em aulas particulares. A mãe disse a ele para me dar aulas particulares de bateria e que ela pagaria por isso. Acho que a mamãe teve essa ideia porque ultimamente o Rodrigo tem contado a todo mundo que é uma baterista profissional. Tem um espetáculo chamado Maluquices da comunidade, no qual todos os pais da vizinhança fazem apresentações de comédia que está em cartaz no teatro local há umas 2 semanas. Numa noite, o baterista ficou doente. O Rodrigo entrou no lugar dele e recebeu 5 pratas por isso. Piada cafona. Não sei se isso realmente faz o Rodrigo um baterista profissional, mas isso não me impediu de usar o fato de ganhar pontos com os garotos da escola. Meu irmão é um baterista profissional. Certo? Deixa eu colocar aqui, aí vocês enxergam melhor. Quando a mamãe falou para o Rodrigo que devia começar a me dar aulas de bateria, ele não se animou muito com a ideia. Mas aí ela disse que pagaria 10 pratas por aula e que eu poderia arranjar alguns amigos para se inscrever também. Então agora tenho que recrutar umas pessoas para a academia do baterista do Rodrigo. E já dá para ver
que isso não vai ser muito divertido. Segunda-feira. Não consigo convencer nenhum dos meus amigos a entrar na escola da bateria e do Rodrigo, fora o Rolly. Eu meio que tive de passar a perna nele para que entrasse. O Rolly está sempre dizendo que quer aprender a tocar percussões, mas só os pratos que se usam nas bandinhas. Eu contei para o Rolly que estava certo de que o Rodrigo cobriria toda essa parte da quarta semana do curso, e isso deixou bem animado. Apenas fiquei feliz por não ser obrigado a ter aulas de bateria sozinho. Rolly veio depois da escola e nós descemos no porão. Para nossa primeira aula, o Rodrigo começou nos mostrando alguns exercícios de bateria bem básicos. Só tinha uma almofada para o estudo das duas baquetes. Então o Rolly teve de usar um prato de papelão e uns talheres de plástico. Mas acho que é o que acontece quando você é o último a se inscrever para uma aula. Após uns 15 minutos, Rodrigo recebeu uma ligação da Wart. E isso pôs fim na nossa primeira aula. Classe dispensada, mas hoje mais é cedo, garoto. Pode ir embora. A mamãe não ficou muito contente em ver o Rolly e eu subindo tão cedo. Então ela nos mandou de volta para o porão. Ela disse para não subirmos até que o Rodrigo nos desse pelo menos uma lição de casa. Então eles nos deu. Sua lição de casa é ouvir alguma música que tenha bateria. Terça-feira. Hoje o Rolly e eu tivemos aula de bateria com o Rodrigo de novo. Bem, o Rodrigo pode ser um baterista, mas não é um professor. Nós nos empenhamos para acompanhar os exercícios que o Rodrigo ensinou. Mas cada vez que errávamos, ele ficava frustrado. Errado. Ele acabou ficando tão cheio que pegou nossas baquetas. O Rodrigo sentou-se na bateria dele e disse para observar e aprender. Aí começou a fazer um solo super longo, que não tinha nada a ver com o exercício que ele estava nos ensinando. O Rodrigo nem tirou os olhos da bateria quando nos levantamos e fomos para o andar de cima. Apesar disso, eu não reclamo, porque no meu modo de ver, assim todo mundo sai ganhando. Quinta-feira, nós temos que entregar um trabalho de história, logo antes do dia das ações de graças. É melhor eu começar a levar isso a sério, certo? Os professores estão ficando mais exigentes com relação ao nosso trabalho. É o jeito que eu normalmente faço, as coisas não estão mais funcionando tão bem nessa semana passada. Tivemos que entregar um trabalho de ciências. E a senhora Brackman disse que tínhamos de escolher um animal sobre o qual quiséssemos escrever. Escolheu Alce. Eu sei que deveria ter ido à biblioteca para pesquisar, mas acabei decidindo improvisar. O Incrível Elsie, por Gregor Heffley, dieta. O Elsie come muitas e muitas coisas, mas a lista seria grande demais para pôr neste trabalho. Então vou economizar o tempo de todos os listados, apenas as coisas que Elsie não come. Chiclete, metal, pizza. Sua pizza, senhor. Não, obrigado. Não posso. Mesmo havendo habitats do alce em todos os lugares, ele está quase extinto. Mas a gente é bem mais distinto do que os antílopes. Eu disse extinto? Todo mundo sabe que os alces evoluíram dos pássaros, assim como as pessoas, mas em algum lugar da linha evolutiva as pessoas ficaram com braços e os alces acabaram com aqueles chifres inúteis. Eba, saco, fim. Na verdade, acabei que tinha feito um belo trabalho, mas a senhora Brackman deve ser uma especialista em alces ou coisa do tipo, porque me fez ir à biblioteca e recomeçar o trabalho do zero. O meu próximo trabalho não vai ser mais fácil. Tenho que escrever um poema sobre a primeira década do século XX para a aula da senhora Huff. E não sei
bulhufas da história ou poesia. Então, acho que é melhor eu começar a meter o nariz nos livros. Segunda-feira. Ontem eu estava no Rolley, jogando jogos de tabuleiros. E aconteceu a coisa mais maluca. Quando o Rolley estava no banheiro, notei que havia pouco de dinheiro do brinquedo saindo da caixa de um dos outros jogos. Não acreditei no que vi, porque o dinheiro de brinquedo dentro daquele jogo era exatamente do mesmo tipo que a mamãe usa para a grana da mamãe. Quando eu contei, tinha algo como 100 mil dólares em dinheiro vivo naquela caixa. Só levei uns 2 segundos para perceber o que tinha que fazer em seguida. Qual jogo vamos jogar? Agora tenho que ir. Quando cheguei a casa, corri para o andar de cima e soquei o dinheiro debaixo do meu colchão. Revirei na cama e notei, inteira tentando pensar no que fazer com a minha nova grana da mamãe. Provavelmente a mamãe notaria a diferença entre a grana da mamãe falsa e a verdadeira. Então hoje de manhã resolvi fazer uma pequena experiência. Perguntei à mamãe se podia trocar um pouco de grana da mamãe para comprar selos, pois queria escrever para meu amigo correspondente. Eu estava realmente nervoso quando entreguei o dinheiro a ela, mas ela pegou a grana sem nem piscar. Que sorte, acho que consigo fazer 100 mil dólares durarem até o ensino médio. Talvez até mais. Talvez eu nem tenha que arranjar um emprego de verdade depois. O truque vai ser não trocar muito dinheiro, dever de uma só vez. Só senão a mamãe vai saber que tem algo errado. Eu tenho que me lembrar de ganhar alguma grana da mamãe verdadeira em vez de em quando para não levantar muitas suspeitas. Mas vou dizer uma coisa, não vou usar o dinheiro que a mamãe me deu para comprar selos. Recebi ontem uma foto do meu amigo, correspondente. O mamador e isso realmente matou qualquer chance de escrever de volta para ele. Super joia, Les! Terça-feira. Meu grande trabalho de história é para amanhã. Mas eles têm falado a semana inteira que vai cair um monte de neve amanhã. Então eu não tenho me preocupado tanto assim. Lá pelas 10 da noite, dei uma espiada pela janela para ver o quanto da neve já tinha caído. Mas quando não acreditei no que vi quando abri a cortina. Cara, estava cantando que a aula fosse cancelada amanhã. Liguei a televisão no noticiário para ver o que tinha acontecido, mas o homem do tempo estava contando uma história totalmente diferente do que tinha dito há 3 horas antes. Demos sorte desta vez, hein, Bob? É isso mesmo, Bárbara. Isso queria dizer que eu tinha de dar um gás no meu trabalho de história. O problema é que estava tarde demais para ir à biblioteca e não temos nenhum livro em casa sobre a primeira década do século XX. Sabia que tinha de pensar em algo rápido, aí eu tive uma grande ideia. O papai já tinha salvado o Rodrigo 1 milhão de vezes com seus trabalhos escolares. Então pensei que ele podia me ajudar também. Contei ao papai sobre a minha situação, achando que iria me ajudar. Sem pensar 2 vezes, mas em se tratando de trabalhos escolares, acho que ele aprendeu a lição. Boa sorte, meu filho. Rodrigo deve ter me ouvido falar com o papai, porque ele me disse para segui-lo até o andar de baixo. Lembra que o Rodrigo teve aula com o Sr. Huff, meu professor de história na escola? Bom, acontece que o Sr. Huff deu exatamente a mesma lição para a classe do Rodrigo quando ele estava no meu ano. O Rodrigo deu uma fuçada na sua gaveta de tranqueiras e encontrou o velho trabalho. Aí ele disse que me venderia por 5 pratas. Falei que não tinha nenhuma chance de eu fazer isso. Era bastante tentador, admito, porque número 1, como todos os trabalhos do Rodrigo passaram pelo papai, eu sabia que ele tinha tirado uma nota boa, e nunca 2.
Estava numa daquelas capas de plástico que os professores adoram. Além disso, eu tinha um monte de grana da mamãe debaixo do meu colchão. No andar de cima, eu sabia que eu poderia pagar o Rodrigo com aquilo. Mas eu não podia fazer isso. Quer dizer, já colei de outras pessoas em provas e tal. Mas comprar um trabalho de alguém é levar uma coisa toda a outra patamar. Então decidi que iria ter que sentar a bunda na cadeira e fazer o mesmo trabalho. Comecei a pesquisar no computador, mas lá pela meia-noite a pior coisa possível aconteceu. Acabou a luz. Apaga. Papa. Foi aí que eu soube que estava numa bela enrascada. Sabia que iria bombar em história se não entregasse o trabalho. Então, mesmo contrariado, decidi aceitar a oferta do Rodrigo. Juntei 500 da grana da mamãe e voltei ao porão. Mas o Rodrigo não me deixou sair dessa tão fácil. Meu preço aumentou. Rodrigo disse que seu novo preço era 20 mil em grana de mamãe. Falei que não tinha isso, então ele simplesmente se virou e voltou a dormir. Naquela altura eu estava realmente desesperado. Então subi a escada, peguei um bom punhado de notas de 1000 e levei de volta para o quarto do Rodrigo. Entreguei o dinheiro e ele me deu o trabalho. Me senti realmente mal pelo que fiz, mas tentei não pensar nisso e fui dormir. Quarta-feira. No ônibus, o caminho da escola, tirei o trabalho e o Rodrigo da minha mochila, mas foi só dar uma olhada para perceber que havia algo muito errado. Para começar, o poema não estava digitado, e sim escrito à mão pelo Rodrigo. Foi aí que caiu a ficha. Seu papai só começou a fazer os trabalhos do Rodrigo no ensino médio. Então isso queria dizer que aquele que era um trabalho do próprio Rodrigo. Comecei a ler para ver se ainda dava para usá-lo, mas aparentemente o Rodrigo era ainda pior nas pesquisas do que eu. 100 anos atrás, por Rodrigo Heffley. Às vezes me pergunto, sentado na beira do cais, coisas do tipo como era o mundo. 100 anos atrás, homens da caverna montavam dinossauros, cresciam flores, aliás, a gente pode imaginar, mas isso foi 100 anos atrás. Se construíssem uma máquina do tempo e me mandassem em missão de paz, eu poderia ver o que é que pegava 100 anos atrás. Aranhas gigantes dominavam a terra. Nevava nos desertos. Tanto tempo faz? Me pergunto o que aconteceu 100 anos atrás. Me procure. Acho que aprendi a lição sobre comprar o trabalho de alguém. Pelo menos sobre comprar do Rodrigo. Quando veio a terceira aula, eu não tinha nada para entregar à senhora Huff. Acho que isso quer dizer que vou ficar de recuperação em história. E o meu dia piorou bastante depois disso. Quando cheguei da escola, a mamãe estava me esperando na porta da frente. Sabe aquelas notas que eu usei para pagar o Rodrigo? Bom, se ele tentou trocar todas as de uma vez só para comprar uma moto usada, tenho certeza de que a mamãe soube que tinha algo estranho, já que o Rodrigo jamais ganhou sozinho uma única grana da mamãe. Certo? Tchau. Rodrigo contou para a mamãe de onde tinha tirado o dinheiro. Ela fuçou no meu quarto até encontrar meu esconderijo debaixo do colchão. Ela sabia que nunca tinha posto $100 em circulação. Então confiscou toda a minha bufunfa, até que eu tinha ganhado de verdade. Acho que esse é o fim do programa de grana das mães. Parece ser honesto, estou meio que aliviado. Dormir sobre aquela pilha de dinheiro toda noite estava realmente me estressando. A mamãe ficou furiosa por eu ter tentado armar uma para ela desse jeito. Então me deu um castigo, mas eu me livrei disso antes do jantar. A mamãe disse que a gente tem que limpar a garagem. Droga. Quinta-feira. Hoje foi o dia de ações de graças e tudo começou como sempre começa, com a tia Loreta aparecendo 2 horas adiantada. Mamãe sempre obriga o Rodrigo e eu a fazermos sala
para a tia Loreta. E isso quer dizer falar com ela até o resto da família aparecer. As maiores brigas que o Rodrigo e eu tivemos foram para ver quem tinha que cumprimentá-la primeiro. O resto da família começou a chegar aos poucos a partir das 11 horas. O irmão do papai, o tio José e os seus filhos foram os últimos a aparecer por volta do 12h30. Os filhos do tio José chamavam o papai da mesma coisa. Tio, tia, oi tia Frank. A mamãe acha que graças, mas o papai jura que o tio Joy diz para os filhos falarem isso de propósito. As coisas estão bem tensas entre o papai e o tio Joy. O papai ainda está bravo com o tio Joy por uma coisa que ele fez nos últimos dias de ações de graças. Naquela época, o Manny tinha acabado de começar o treinamento para usar a privada e estava indo muito bem. Na verdade, faltava provavelmente umas 2 semanas para ele sair das fraldas. Mas o tio Joé disse uma coisa para o Manny que mudou tudo. Tome cuidado com o monstro da privada, garotinho. Levou 6 meses para o Manny botar o pé dentro do banheiro de novo. Toda vez que o papai trocava uma fralda suja, depois disso eu ouvi amaldiçoado o tio Joy em voz baixa. Nós começamos lá pelas 2 horas e depois as pessoas foram para a sala conversar. Não estava a fim de conversar, então fui jogar videogame. Acho que o papai acabou ficando cheio da família. Também desceu para trabalhar no seu campo de batalha da Guerra Civil. Só que ele se esqueceu de trancar a porta do porão e o tio Joy foi atrás dele. Tio Joy parecia interessado naquilo que o papai estava trabalhando. Então o papai explicou tudo para ele. Papai fez um grande discurso para o tio Joy sobre o 150 Regimento e o papel que ele desempenhou em Gettysburg. E passou uma meia hora descrevendo toda a batalha. Mas acho que o tio Joy não estava dando atenção ao discurso do papai. Belos brinquedos, mano. O dia de ações de graças não durou muito depois daquilo. O papai subiu e aumentou o termostato até se ficar abafado a todo mundo cair fora. E o mais do menos assim que acaba todo ano, do dia das ações de graças aqui em casa. Dezembro. Sábado. Lembra quando eu disse que a mamãe e o papai iam acabar descobrindo sobre a festa do Rodrigo? Bom, hoje isso finalmente aconteceu. A mamãe mandou o papai pegar as fotos do dia das ações de graças. Quando ele voltou, dava para ver que não estava feliz com alguma coisa. A foto na mão do papai era de festa do Rodrigo. Parece que um dos amigos do Rodrigo tinha acidentalmente tirado uma foto com a câmera da mamãe, que ele deixa na estante em cima do som. E quando ele tirou a foto, capturou toda a cena. Rodrigo tentou negar que tinha dado uma festa, mas estava tudo lá na foto, então não havia muito o que dizer. A mamãe e o papai pegaram as chaves do carro do Rodrigo e disseram que seu castigo era não poder sair de casa por um mês inteiro. Eles ficaram bravos até comigo, porque disseram que eu era cúmplice do Rodrigo. Assim sobrou para mim uma proibição de 2 semanas sem videogame, domingo. A mamãe e o papai estão na cola do Rodrigo desde que souberam da festa. O Rodrigo normalmente dorme até as 2 horas, à tarde nos finais de semana, mas hoje o papai fez sair da cama às 8 horas da manhã. Fazer o Rodrigo levantar cedo é um grande golpe para ele, porque o Rodrigo adora dormir. Uma vez no outono passado ele dormiu por 36 horas seguidas. Ele dormiu desde a noite de terça-feira até a manhã da quinta e nem percebeu que tinha perdido o dia inteiro de sua vida até quinta à noite. Ei, cadê o jogo de futebol da quarta à noite? Mas parece que o Rodrigo descobriu um jeito de driblar a nova regra das 8 horas. Agora, quando o papai diz que para o Rodrigo sair da cama, ele simplesmente arrasta a coisa dele para cima e dorme no sofá até a hora do almoço. Então, acho que o Rodrigo ganhou essa parada. Terça-feira. A mamãe e o papai viajavam neste fim de semana. E o Rodrigo e eu vamos ficar na casa do vovô.
Eles disseram que iam nos deixar ficar em casa, mas nós provamos que não dá para nos deixar sozinhos. A vovó mora nas Torres do Descanso, que é um lar de idosos. Tive de passar uma semana lá com o Rodrigo há alguns meses e foi o ponto de baixa de todo o meu verão. Manny vai ficar com o vovô esse fim de semana e eu daria qualquer coisa para trocar do lugar com ele. A vovó tem sempre refrigerante, bolo e tudo mais na geladeira. E ele tem TV a cabo com todos os canais de filme. A razão pela qual o Manny vai ficar lá é porque ele é o queridinho da vovó. E tudo que você precisa fazer é dar uma olhada na geladeira dela para ver, para ter a prova. Mas se alguém acusa a vovó a ter preferido o Manny, ele ficaria defensiva. Eu amo todos os meus netos igualmente. Vamos lá, falta pouco. Eu também não são só as fotos na geladeira. A vovó tem desenhos e coisas do Manny pendurados nas paredes da casa inteira. A única coisa minha que a vovó tem é esse recado que escrevi para ele quando eu tinha 6 anos. Eu estava bravo porque ela não queria me dar sorvete antes do jantar, então foi isso que escrevi. A vovó guardou esse papel por todos esses anos e ela ainda me cobra por isso. Eu te odeio, vovó, e eis o que meu querido neto Gregory fez para mim. Sábado. Acho que todo avô tem seu favorito. Eu posso entender, mas pelo menos a vovó é direto quanto a isso. Bom, hoje a mamãe e o papai largaram o Rodrigo e eu na casa do vovô. Como disseram o que faria. Comecei a procurar maneiras de me entreter, mas não existe nada no apartamento da vovó que seja divertido de fazer. Então eu só tentei junto com ele e assisti a TV. Mas o vovô nem assiste aos programas de verdade. Ele só deixa a TV ligada na câmera de segurança que fica no saguão da entrada do prédio. Gregory, o meu favorito. Depois de algumas horas disso, você meio que começa a enlouquecer. Lá pelas 5 horas, o vovô fez o jantar para nós. Ela fez essa coisa horrível que se chama sopa de pepino. E a pior coisa que você já provou é basicamente um punhado de feijões verdes e pepinos boiando numa piscina de vinagre. Ah, claro, Barry Crossman. Tem tempo para caminhar por 3 horas, mas não para desenvolver meu aspirador. Rodrigues sabe que eu odeio sopa de pepino mais de qualquer outra coisa. Então, da última vez que ficamos na casa da vovó, ele fez a questão de encher meu prato. Tive que ficar lá e engolir cada pedaço para não ferir o sentimento da vovó. E adivinhe qual foi a minha recompensa por limpar o prato. Ele adora sopa de pepino, lá vai mais. Plop! Esta noite a vovó não serviu a sopa e eu agi como se fosse comê-las, mas aí simplesmente enfiei tudo no meu bolso quando não tinha ninguém olhando. Foi uma sensação bem nojenta quando o vinagre frio começou a escorrer pela minha perna, mas acredite, foi 1000 vezes melhor do que ter que comer aquilo. Depois do jantar, nós 3 fomos para a sala de estar. O vovô tem um monte desses jogos de tabuleiros muitos velhos, sempre nos faz jogar com ele. Tem um chamado Chocoala Panças, no qual um jogador lê um cartão e o outro tenta não rir. Eu sempre venço o vovô, principalmente porque as piadas não fazem nenhum sentido para mim. Priorizar a política econômica em detrimento da responsabilidade fiscal é como pôr o carro na frente dos bois. Ho, ho. Ah. Eu também sempre venço o Rodrigo, mas isso é porque ele perde de propósito. Sempre que é a minha vez de ler um cartão, ele faz a questão de estar com a boca cheia de leite. Às 10 horas estava pronto para ir deitar.
Mas o Rodrigo ocupou o sofá e isso significou que eu tinha que dormir com o vovô de novo. Tudo que posso dizer é que, se a mamãe e o papai estavam querendo me dar uma lição por cobertar o Rodrigo, missão cumprida. Você pode pôr meus dentes naquele copo? 大家，我先给你们念到168页，希望你们可以好好复习。我们到下一个视频再见面了，我是小林老师，再见。